Olá, amigos, bem-vindos a Calcio Parlato. Hoje vamos falar de Fiorentina Inter, esse jogo muito interessante no final da tarde de hoje, aqui no Brasil, que viu a vitória da Inter de Milão por 2-1, aliás, 3-1. Um jogo que, porém, diz pouco se a gente for ver somente o resultado, haja vista que, de fato, a Fiorentina deu bastante trabalho, pelo menos durante 60 minutos, o primeiro tempo inteiro, e os primeiros 10, 15 minutos do segundo tempo, a Fiorentina deu muito trabalho para essa Inter. Aliás, a Fiorentina teve um grave erro, foi aquele de não ter marcado em todas as inúmeras possibilidades que tiveram no primeiro tempo. A Inter de Milão não é um time imbatível, longe disso, tem as suas fragilidades, mas a grande dificuldade é quando o meio de campo, sobretudo o Brozovic, não consegue ter espaço, milímetros, para sequer se mexer e poder inescar o jogo dos seus companheiros. Dessa forma, tendo presidiado bem as faixas, inclusive com uma escalação bastante surpreendente, com Benassi, que é um meio de campo de origem, colocado na lateral direita, no lugar do Odriozola, que é, de fato, lateral de ofício. Por quê? Para dar mais fisicidade, né? O Odriozola tem um físico menor, é mais baixinho, embora seja mais rápido, mais zagueiro, mas dar também uma cutucada na lateral esquerda da Inter. Então, a direita fiorentina deu bastante trabalho, a esquerda, o Biraghi, que costuma vir sempre muito até o fundo, a Fiorentina deu muito trabalho, tanto na pressão central e tendo ocupadas os dois laterais, o Darmian de um lado e o Perisic do outro, que praticamente já somente no segundo tempo que começaram a colocar a cabeça por fora da área. E Fiorentina teve 4 oportunidades nítidas para poder, pelo menos, fazer 2 ou até 3 no placar. Fato é que a Inter é, como todo time que tem pinta de campeão, soube esperar o momento. Né? A Fiorentina fez gol, um belo gol, mas, sobretudo o Sotil, né, que é o autor do gol, foi talvez um dos piores em campo, né? E é difícil dizer isso, honestamente, quando se tem um marcador, mas ele foi muito displicente, como muitas vezes tem tido quando se tratou de fazer o último passe. Em 2 oportunidades, ele teve 2 bolas de ouro que não foram aproveitadas. A Inter ficou esperando acabar o gás da Fiorentina. Quando o gás da Fiorentina acabou, 1, 2, 3. Né? Em 3 minutos, de 1-0, foi 2-1. E aí se viu, de fato, como que um time que tem espaço, né, e aí consegue aproveitar melhor o espaço, pode fazer estragos. Digo mais, se a Fiorentina estivesse ganhando 3-0 no primeiro tempo, talvez esse jogo tivesse acabado empatado, né? Ou tivesse acabado ganhado pelo Inter do mesmo jeito. Mas é claro que tem a questão psicológica, a questão do impacto que foi tomar 2 gols em 3 minutos, inclusive, de escanteio, com uma facilidade absoluta do Dzeko, que é um jogador que é muito conhecido para fazer gol de cabeça com muita facilidade e que deve ser marcado de uma forma muito especial, não aconteceu. E com 2-1, o jogo praticamente começou a andar em uma direção que foi piorada pelo Nico Gonzalez. Nico Gonzalez, o melhor em campo, talvez, que grande aquisição da Fiorentina, que ao terceiro, quarto, quinta falta sofrida pelos zagueiros, viu que, de novo, e aí foi, de fato, uma decisão do juiz muito, muito questionável, de não dar amarelo para o Bastoni, ele ficou irritado, irritadíssimo, deu amarelo para ele continuou irritado e deu um vermelho inevitável. Né? Um vermelho inevitável, mas esse muito, muito fraco, esse juiz, que, de fato, deixou bater, né, o tempo inteiro. A Inter bate muito, né? A Inter é
a Inter de Inzaghi, os times de Inzaghi batem, pegam nas canelas, sem nenhuma dor. Se você não dá amarelo, é claro que você favorece o time que está batendo e não que está jogando. Isso, sabemos como funcionam as coisas no futebol em geral, né? Times grandes sempre têm mais favores do que times pequenos. Nada do que se espantar. Isso não tira o mérito da vitória da Inter, só digo que, de fato, ter ficado em 10, em um momento em que, talvez com uma bola parada, com um escanteio, com um chute de fora da área, com algum desvio, talvez a Fiorentina pudesse até empatar. O momento em que a Inter estava se organizando, sabendo que ia ter que aguentar uma pressão. E, na verdade, veio o gol do 3-1. Jogo, portanto, indo para o arquivo, belo jogo, mostrando que a Fiorentina está diferente da Fiorentina dos últimos 5 anos e que a Inter está em um caminho interessante, mas que tem muitas fragilidades. A Inter é um time que vai lutar, sim, para a Champions League, mas é um time que, nesse momento, a meu modo de ver, ainda mais quando não tem o Dumfries em campo, mas tem o outro lateral, que no caso é o Darmian, que fez gol, muito bem, mas não se comparam os dois, né? E quando você não tem aquele poderio ofensivo, né, que tinha, como na época tinha com o Lukaku, bom, nesses momentos dá para ver que, de fato, a Inter pode ser, sim, um time que vai sofrer algumas derrotas, sofreu contra a Sampdoria, por exemplo, um empate, podia ter perdido naquele jogo, sem nenhuma dificuldade, mas é um time que tem pinta de campeão, que tem jogadores experientes capazes de fazer esse tipo de trabalho, ou seja, virar um jogo e se tornar ganhar 3 pontos em uma situação que pareceria desesperada. Fiorentina, no final do primeiro tempo, parecia estar jogando contra um time muito inferior, porque só ela estava jogando. Mas temos mais 2 jogos, aliás, temos mais 4 jogos amanhã, né? 2 que eu quero focar, né? O Cagliari-Empoli e Milan-Venezia, às 15h45. Né? Vamos focar sobre esse Milan-Venezia rapidamente, mas também teremos mais cedo Salernitana-Verona e Spezia-Juventus às 13h30 da tarde, horário do Brasil. Vamos ver, então, aqui quais são as possíveis escalações que teremos na Juventus, por exemplo. Algumas mudanças, sim, possivelmente alguma mudança. Chiesa volte titular, precisa que esse DR seja resolvida entre Chiesa e Allegri. Não se entende o que está acontecendo, os dois não se entendem. O Allegri fala que errou a substituição e quem lhe colocou em campo foi o próprio Chiesa. Chiesa não gostou disso. Será que vai ser titular? Tudo indica que sim, né? Possivelmente, como teremos 3 jogos seguidos, depois o 4º jogo será a Champions League, o Allegri precisa administrar um pouquinho as forças, então teremos aqui possivelmente o De Sciglio no lugar do Alexandro, é uma possibilidade, o McKennie no lugar do Locatelli, outra possibilidade, o Locatelli que não está vindo tão bem como todo o torcedor esperava. E na frente, possivelmente, Dybala com o Kim. Um momento de descanso para o Quadrado, que é o que tem mais jogado nessa seleção. Contra a Spezia, honestamente, de novo, vamos falar aquilo que sempre falamos desde o primeiro jogo. A Juventus não pode perder. Mas aí já fomos várias vezes, sentimos, tivemos que morder a língua, porque a Juventus não só perdeu, como perdeu jogando mal, e no final das contas, hoje tem 2 pontinhos na tabela e amarga o penúltimo lugar. Ou seja, hoje, se acabasse o campeonato, ela estaria rebaixada. Mas tem outro jogo muito interessante, é o jogo que diz a respeito do Milan. O Milan que joga contra o Venezia que tem um jogo bastante interessante, mas que, de novo, no meu modo de ver, embora possa atrapalhar um pouquinho, porque tem jogadores muito velozes e tem jogadores que têm habilidade, sobretudo no contra-ataque,
possa dar algum dor de cabeça para o Milan. Eu acredito que, sobretudo se for confirmada essa escalação, não terá problemas. Com Romagnoli e Tomori na zaga, o Kalulu, que é um jogador que eu gosto demais, que é muito jovem, e que estará no lugar do Calabria, que ainda parece não ser recuperado 100%, não vai fazer falta, não acho que vai ficar devendo. E aí no meio, mais ou menos já estamos acostumados, só não tem o que não tem ido bem, então acho que Tonali e Bennacer vai ser o melhor meio de campo possível nesse momento, e o Brahim Dias, que tem vindo jogando muito bem, jogando bem, se tiver fôlego, porque ele corre muito, ele pensa muito e se desgasta muito, mas evidentemente ele está muito bem fisicamente. Lá na frente o Rebic e as laterais, o Leão e o Florenzi que ainda não engrenou nesse grupo. Esse, porém, com essa escalação, vejo muito difícil qualquer resultado positivo para o Veneza. Análise de Fiorentina-Inter, análise das escalações possíveis de Milan e de Juventus para os jogos de amanhã. Calcio parlato, futebol italiano não para, temos ainda jogos na quinta-feira e depois no sábado começa tudo novamente. Vejo vocês por aí, porque sempre, todo dia, estaremos comentando com vocês o futebol italiano que nós tanto amamos. Tchau!